falando desse contexto, né, justamente sobre o Espírito Santo e tal, a gente ouve muito falar sobre o batismo no Espírito Santo. Você, né, muitos pregadores, quando você vai a algumas igrejas, eles pregam a palavra e após, né, eles ministrarem ali a palavra, após pregarem, eles chamam todo mundo, ó, venham aqui na frente que eu quero fazer uma oração. Quem aqui não é batizado no fogo ainda? Levanta a mão. Espírito Santo com fogo, é No isso aí? Espírito Santo com fogo. Aí, ó, quem não foi, levanta a mão, vem pra frente, ele ora, e aí ele diz, ó, vocês serão batizados no fogo com o Espírito Santo. Essa expressão, ela é bíblica, ela existe de fato, essa questão do batismo do Espírito Santo com fogo? Olha só, Yang, é muito interessante sua pergunta. A sua pergunta nasce lá do texto de Mateus 3,11. Tem o texto correlato lá de Lucas, tal, mas o texto base é Mateus 3,11, que lá diz assim, João o Batista ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a pessoa entende que batismo com o Espírito Santo e com fogo é sempre coisa como uma bênção. Sim. É sempre uma bênção, mas vamos lá. É óbvio que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção, mas com o fogo não. Ah, então, não São existe. batismos diferentes. Vamos lá. As regras da hermenêutica, para você interpretar um texto, é o seguinte: primeiro, quem fala, o que fala, para quem fala, quando fala, como fala, o que fala. Então, se a gente pegar essas regras, por exemplo, quem fala esse texto? João o Batista. Tá. Para quem ele fala? O versículo 7 diz assim: vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras. Então, para quem ele está falando? Para perdidos. Porque fariseu e saduceu é o tipo das pessoas que perseguem a Cristo. Então, são as pessoas que estão contra a mensagem. Então, quem fala? João. Para quem fala? Para perdidos. Para pessoas que atrapalham a obra de Deus. Onde fala? Na beira do Rio Jordão. O que fala? O que ele está falando? Vamos lá, versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que é a ira vindoura? É bênção? Não. Não, É o dia do exato. juízo e tal. Produzam frutos dignos de arrependimento e tal. Versículo 10. O machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Esse fogo é bênção? Não. Não. A árvore que não dá fruto vai para o fogo. Esse fogo é fogo de perdição. Aí vem o 11, que é o texto em questão. Pula o 11, vamos para o 12. A Sim. sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Fogo de bênção? Não, fogo de juízo. Porque somente o versículo 11 é um fogo de bênção. Então ele vem falando de fogo o tempo todo. Então vamos lá, quem fala? João. Onde fala? O Rio Jordão. Para quem fala? Perdidos. O que fala? Ele está falando do juízo o tempo todo. Por que só no versículo 11 esse fogo é fogo de bênção? Ele fala de juízo no versículo 7, fala no versículo 8, fala no versículo 10, fala no versículo 12, por que só o 11 é bênção? Exato. Aí vem a pergunta, tá, se não é bênção, o que significa isso? Então vamos lá. O versículo 11 é como se fosse o apelo. Sabe quando você prega e faz o apelo? Sim. O João Batista está fazendo aqui o apelo. Ele está dizendo assim, pessoal, não é porque você é judeu que você é salvo. Ele fala assim, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque não é só porque você é filho de Abraão que você é salvo. Eu batizo vocês com água. O que é batismo? Batismo é imersão. Lembra que batismo é imersão. O João está dizendo assim, eu posso imergir você na água. O máximo que eu posso fazer é imergir você na água. Mas aquele que vem após mim, Vos batizará. ele é mais poderoso do que eu. Ele não trabalha com água. Certo. Ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Correto. O que você quer? Então a gente Aquele que vem após mim, são duas opções. ele é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo. E aí? A sua pá, o próximo versículo ele fala assim, a sua pá ele tem na mão. Ele vai limpar a eira, vai recolher o trigo no celeiro, ó, o símbolo do salvo. O trigo vai guardar no celeiro, mas ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Então, quando ele diz assim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele está dizendo assim, eu trabalho com água. Se você quiser se converter, eu posso levar você até o rio e eu posso imergi-lo na água. Mas Jesus, aquele que vem após mim, ele não vai imergir ninguém na água. Ele vai imergir você no Espírito Santo. No Espírito Santo. Ou
ele vai imergir você no fogo. E ele faz os dois. Por exemplo, quando a gente está estudando teologia, quando chega na pneumatologia, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem é o batizador? Jesus. Mas quem é que vai emergir a alma do perdido no inferno no último dia? Quem é que vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno? É Jesus também. Ou seja, ele vai imergir o salvo no Espírito Santo, assim como ele vai lançar o perdido no fogo eterno. E só para fechar essa questão, porque eu sei que é uma questão que muita gente pensa diferente, Sim. veja que interessante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na última mensagem de Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fala esse texto. Veja o versículo 5. Jesus diz assim, palavras de Jesus, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, aqui, quem está falando é Jesus. Quem fala? Jesus. Para quem fala? Só para os discípulos. Aqui ele não está falando para perdidos. Então não tem fogo. Por exemplo, Jesus cita o texto de João, a fala de João lá em Mateus 3,11, mas ele omite a palavra fogo. Por quê? Porque aqui o grupo é de salvos. Ele não está mais falando para perdidos. Então ele fala assim, porque João, na verdade, batizou com água, uma referência lá a Mateus 3, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não tem fogo. Não Por tem quê? fogo, sim. Porque mudou o auditório. Então agora ele não precisa falar do fogo, porque agora ele não está fazendo um apelo para quem quer se converter. Esses já são convertidos e agora só falta receber a promessa do Espírito Santo. Então, essa ideia de batismo com o Espírito Santo com fogo, que é tudo bênção, talvez valha a pena repensar. Eu sei que a maioria não acredita assim. Vale a pena estudar esse assunto com calma, com detença, para tomar uma decisão sobre isso.